Gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá baixo. Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês estão bem? Vocês sabem o que vai acontecer aqui? Sim, não, vamos ver o que vai acontecer. Eu vim para isso, para contar para vocês. Gente, meu nome é Isabela, eu estou sendo mestre de cerimônia aqui do Fomenta Cine. E para fechar essa noite tão especial que a gente teve hoje, a gente convidou o Thiago Macedo Correia, que é produtor e cofundador da Filmes de Plástico, para bater um papo com a gente sobre a construção dessa produtora independente que conquistou o mundo inteiro. Nessa palestra, o Thiago vai compartilhar os bastidores da Filmes de Plástico, desde os primeiros curtas até longas premiados, como Marte 1, Temporada e No Coração do Mundo. Para a gente é uma honra muito grande receber Thiago aqui, representando a Filmes de Plástico, porque, inclusive, esse mês estão completando 16 anos de vida. Vamos aplaudir, gente, porque é um feito, é o nosso cinema sendo feito por essas pessoas maravilhosas. E hoje a gente vai ter essa oportunidade de ter uma aula sobre caminhos possíveis para a produção brasileira nos dias de hoje. Seja muito bem-vindo e recebam com muito calor Thiago Macedo Correia. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Boa noite para quem ficou da sessão. Espero que tenha sido uma sessão legal. Eu não pude acompanhar. Boa noite para quem veio para isso também. Queria agradecer o convite. Daniela, Bianca, Isabela, todo mundo do evento. Estou super feliz de estar aqui de volta no Cine Brasília. O Cine Brasília faz parte da história da Filmes de Plástico. Um pouco nessa conversa que a gente vai ter aqui, eu vou contar alguns eventos que aconteceram nesse lugar aqui. Então, é um lugar muito importante para a gente. Dito isso, é a primeira vez que eu venho no Cine Brasília fora do contexto do festival. Então, é a primeira vez que eu vejo o Cine Brasília sem churrasquinho lá embaixo, sem barraquinha ali no fundo e tal. É curioso, assim, mais intimista. Mas, enfim, eu vou falar um pouco sobre a história da produtora e, como a Isabela falou, sobre caminhos possíveis de produção. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente é, o que a gente faz. Inevitavelmente, eu vou ter uma pequena linha do tempo dentro disso, mas eu queria convidar vocês a participarem desse papo. Eu gostaria que fosse um papo. Eu posso, obviamente, simplesmente abrir para perguntas eventuais no final, mas se durante algum dos momentos da fala alguém quiser interceder e fazer algum comentário, estamos abertos aí. Às vezes eu posso não estar enxergando, mas aí só falar mais alto. Enfim, estamos entre amigos. Bem, começando pelo começo, eu nasci no interior de Minas Gerais. Essa condição me aproxima um pouco dos meus sócios, porque nenhum de nós pertence ao centro, digamos assim. Eu tenho 3 sócios, que talvez vocês conheçam, e se não conhecem, viram pelo menos um curta-metragem de cada um deles agora. O André Novaes Oliveira, que desses curtas que vocês viram, é o diretor do Fantasmas e do Quando Aqui, que abriu e fechou a sessão. O Maurílio Martins, que é o diretor do 15, e o Gabriel Martins, que é o diretor do Nada. Os 3 são de uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, chamada Contagem. E os 3 são de periferia, são da periferia de Contagem. Tá, assim? Os 3 são da periferia de Contagem, o que seria uma equivalência aqui à Ceilândia, por exemplo, onde, por exemplo, existe um cineasta que é um pouco contemporâneo nosso, muito nosso amigo, com quem a gente já trabalhou juntos também, que é o Adirley Queiroz.
Enfim, e eu falei, eu sou do interior de Minas. E eu acho que essa condição nos aproxima justamente por nós não pertencermos a esse centro, assim, a um centro metropolitano, onde talvez as oportunidades fossem um pouco mais equilibradas para algumas pessoas, mas também a um centro do cinema, assim. Se a gente fosse só de Belo Horizonte, a gente já não seria do centro do cinema, mas partindo de outros lugares, ainda menos, assim. Quando a gente se encontrou, nosso encontro se deu por conta de uma cinefilia comum que nós 4 partilhávamos, assim. Gabriel, André e eu fazíamos parte de um curso livre de cinema, um curso técnico em Belo Horizonte. O Gabriel e o André, eu acho que entraram em 2004, eu entrei em 2005. E o Gabriel, que de nós é o mais jovem, ele foi também de uma das primeiras turmas da faculdade de cinema, da primeira faculdade de cinema que teve em Belo Horizonte, que era uma faculdade privada, mas que o Gabriel conseguiu cursar porque ele ganhou bolsa, ele passou em primeiro lugar, ele ganhou a bolsa para essa faculdade. E no primeiro dia de aula, ele conheceu, na apresentação assim, da turma, ele conheceu o Maurílio, que tem quase 10 anos a mais que o Gabito, então eles não são necessariamente da mesma geração, só que o Maurílio estava também nessa turma, também bolsista, tentando recomeçar na vida, e os dois se aproximaram por uma questão comum, que era os dois serem de Contagem, dentro daquela turma de escola privada, onde as pessoas normalmente provinham de lugares mais elitizados, eles eram 2 caras da periferia de Contagem, assim. E eles, curiosamente, moravam em bairros vizinhos, mas nunca tinham se visto na vida inteira, inclusive, novamente, porque eles são um pouco de gerações diferentes. E aí, nessa união entre os 2 polos, que o Gabriel era o elo comum, o curso técnico e a faculdade de cinema, surgiu essa vontade entre nós e entre outras pessoas com quem a gente estudava de fazer filme. De falar de cinema, de pensar cinema, de refletir cinema. E alguns de nós, por um tempo, escrevemos para uma revista eletrônica chamada Filmes Povo, não existe mais, mas fomos adentrando um pouco do meio do cinema a partir da reflexão crítica. E eu acho que isso, naquele momento, era o que talvez fosse possível, assim. A gente está falando sobre o que é possível. E eu acho que no começo a gente não imaginava que trabalhar com cinema de fato fosse possível, mas que a gente queria se aproximar de algum jeito, assim. E o que aconteceu na nossa história, não sendo parte do que a gente via como uma espécie de elite no cinema, a gente teve que experimentar, dar a cara a tapa e tentar fazer a coisa funcionar como outros vários grupos que estavam surgindo naquele momento, assim. Aí eu estou falando agora da virada dos anos 2000 para os 2010, onde o cinema era muito representativo. O cinema pregresso ao marco de nascimento da produtora é um cinema de elite formalmente, assim. A gente vinha de, sei lá, considerando a retomada, né, 1994 e tal, quem conseguiu fazer cinema naquele período e quem conseguiu continuar a fazer cinema naquele período, ou já tinha carreiras formadas, ou era, de fato, pertencente a uma elite, simplesmente porque cinema continua sendo, mas cinema era muito, muito, muito caro de se fazer. Fazer um filme só funcionaria se você tivesse recursos para conseguir finalizar o filme. Então, você precisava de, pelo menos, um acesso a um laboratório, a película, né? E isso, para a gente, era impossível. Era o caminho impossível, assim. A Ancine já tinha surgido nessa época. A gente nem sabia o que era Ancine, sendo muito honesto, assim. E a gente não tinha consciência das possibilidades de acessar recursos públicos
porque a gente também achava que esses recursos eram exclusivamente dedicados e destinados às elites. No nosso curso de formação, havia uma conversa constante entre os professores que o cinema era uma grande panelinha, que tudo no cinema era uma grande panelinha. Então, não adiantava a gente nem cogitar mandar um projeto para um edital, porque a gente nunca iria conseguir, porque a gente não era parte da panelinha. Então, por muito tempo, para a gente era só querer fazer os filmes por querer fazer, por uma vontade de existir, assim. A gente foi muito influenciado pelas formações de alguns desses grupos que eu falei, que naquela época se intitulavam coletivos de cinema. Tinha alguns da UF, tinha em Belo Horizonte tinha um coletivo que fazia um tipo de cinema muito diferente do que o que nos interessava necessariamente, mas que a gente observava, que era a Teia. E tinha os meninos da Alumbramento, assim, que surgiram no Ceará, num momento que, para a gente, foi muito importante, porque a gente estava começando a frequentar os festivais de cinema e, de repente, a gente começou a ver filmes que eram possíveis, filmes que não precisavam de uma estrutura e de recursos para que aquela criatividade fosse, de fato, tivesse possibilidade de ser dada vazão. Então, quando a gente, de fato, se juntou, a gente se juntou não para achar que a gente podia viver de cinema, mas para achar um jeito de simplesmente extravasar aquele nosso amor, aquela paixão cinéfila. E aí o que aconteceu, especificamente como marco, digamos assim, de formação extraoficial da Filmes de Plástico, extraoficial não, já oficial, são 16 anos, mas extraoficial enquanto, digamos assim, empresa e pessoa jurídica, foi que no final de 2008, o Gabriel, ainda cursando o curso de cinema, conseguiu uns equipamentos emprestados numa locadora de publicidade de Belo Horizonte. E ele tinha uma ideia de fazer um filme num final de semana no quintal da casa dos pais dele e chamou uns amigos para fazer esse filme. Entre esses amigos estava eu, que faria direção de produção, e por direção de produção, leia-se tudo da produção, porque eu não tinha assistente. Então, eu era o diretor de produção, o assistente de produção, o platô, o produtor de locação e tudo mais. E estava o André, na época, fazendo o microfone, e o Maurílio, que atuaria no filme. E esse foi o primeiro momento que estivemos os 4 juntos. A gente rodou esse filme em um dia, um sábado, e voltamos para tocar nossa vida. Meses depois, o Gabriel fechou a montagem desse filme e ele queria que esse filme tivesse uma assinatura. A assinatura dessa pretensa empresa futura que ele gostaria de ter e da qual o Maurílio seria sócio também. E o Gabriel virou para o Maurílio um dia numa fila de banco, depois da faculdade, e ficaram fazendo um brainstorming sobre nomes. Chegaram no nome Filmes de Plástico. Infelizmente, não tem nenhuma história muito legal sobre esse nome. Ele é simplesmente aleatório. Hoje a gente acha divertido o fato das associações que são feitas. Nós fazemos filmes naturalistas e a produtora chama Filmes de Plástico. Eu adoraria ter uma história mais divertida para contar. Assim, a gente já falou que ia fazer tipo os irmãos Coen e começar a mentir, assim, sabe? Mas a realidade é que foi só um brainstorm. Acharam que o nome funcionava. E no dia que o Gabriel fechou a montagem, ele assinou esse curta-metragem como Filmes de Plástico Apresenta. E esse filme chama Filme de Sábado, e ele foi finalizado no dia 1º de abril de 2009. Também um acidente. O 1º de abril, assim. Também gostaríamos de ter uma brincadeira com isso, mas é só uma coincidência também. E aí a gente tinha no filme uma baleia inflável. Dessas, tipo uma orca inflável de piscina. Ela fazia parte do cenário do filme, assim. Não sei quem viu esse filme está disponível no YouTube da produtora. E a gente usou essa baleia como marca da empresa por um tempo, só que, para evitar problemas de registro, depois a gente adaptou. Hoje a marca da produtora
tem ainda a ver com isso, mas é só um olhinho, assim. E tem a ver também com essa baleia de plástico também, enfim. E aí a produtora virtualmente surgiu nesse momento. Todos nós havíamos trabalhado nesse filme, mas em nenhum momento parecia, de fato, que haveria uma empresa, haveria uma produtora ou haveria uma possibilidade de fato, trabalhar com cinema. Esse filme foi enviado para o FBCU, Festival de Filmes Universitários, e quando ele passou no FBCU, ele passou num momento muito feliz, assim. Tinha uma efervescência crítica, como a gente disse naquela época, que fazia crítica de curta-metragem, que era uma coisa maravilhosa. Então, de repente, um curta-metragista ia para um festival como Tiradentes ou ia para um festival como o FBCU e ia ter seu filme uma crítica escrita por alguém que algum de nós, inevitavelmente, admirava. E o filme de Sábado surgiu nesse contexto, e nesse contexto ficou-se uma questão de, tipo assim, quem são esses caras? Tipo, de onde eles vêm? De onde eles vêm para onde eles vão? E nesse movimento de querer continuar fazendo as coisas, vieram outros curtas. Gabriel fez uma viagem, fez um curta documentário. André resolveu fazer um curta que custasse só uma fita de mini DV, que é o Fantasmas, que foi o filme que vocês viram abrindo essa sessão. Os meninos fizeram um documentário sobre uma banda amiga. De repente, tinha uma profusão de ideias e uma vontade de fazer cinema muito grande, assim. O Fantasmas, quando ele estreou, meses depois do filme de Sábado, já tinha uma questão rolando sobre filmes de plástico. Sobre esse nome já surgir como um pequeno burburinho, assim. E isso foi efetivamente modificado a um outro patamar nesse cinema. Um ano e pouco depois, quando a gente estreou um curta aqui chamado Contagem. Esse filme foi feito como filme de formação do curso de cinema do Gabriel e do Maurílio. Os dois dirigiram juntos esse filme. E o Contagem foi realizado sem recursos, sem verba de patrocínio de ninguém. A única coisa que os meninos tentaram conseguir com a faculdade foi R$700 para pagar uma captação de som direto melhor. A faculdade tinha gastado R$16 mil no curta de formação da turma anterior e resolveu não dar dinheiro nenhum para esse curta. E aí os meninos pegaram dinheiro próprio, fizeram o filme na tora, e quando apresentaram para a banca, e quando iam tentar pensar em circular com o filme, veio esse sonho de... Já pensou se o filme passasse no Festival de Brasília? Só que tinha uma questão no Festival de Brasília naquela época, eu não sei quem aqui acompanhava o festival há mais tempo, isso era 2010, que era uma questão do Festival de Brasília, mas era uma questão do cinema brasileiro. Filme era o que era feito em película, ou o que era exibido em película. O festival tinha uma categoria paralela para vídeo. Só que a categoria de vídeo, não só ela não tinha... Deixa eu tomar cuidado aqui, porque vai que tem alguém que... Ela não tinha o mesmo prestígio da categoria de filme. E todo mundo sonhava com a categoria de filme. E tinha uma questão específica no movimento de tentar passar o curta aqui, que era um sonho de ganhar um prêmio em Brasília. Por tudo que poderia representar pela carreira, mas também por uma questão simples. Brasília premiava em dinheiro os filmes. Então, os meninos resolveram fazer uma coisa semi-idiota, que foi submeter o filme para a categoria de 35 milímetros. Um filme, de novo, feito como formação de curso, sem nenhum recurso. Quando o filme foi selecionado, chegou o momento de falar assim, ok, agora nós vamos ter que passar o filme em 35 milímetros. E aí, na época, existia uma possibilidade
de um laboratório que tinha, tanto no México quanto em Los Angeles, que fazia uma impressão do material que você mandava no positivo. E aí, o que acontecia com essa impressão era o seguinte: você pegava um pendrive, mandava para o laboratório, sem finalizar nada, o que estava no vídeo ia para a impressão do positivo, e o que acontecia era o seguinte: era isso, você pagava e eles te devolviam, e o que está lá, está lá. Na primeira vez que eles mandaram não. E antes disso, tinha a questão de como mandar. Isso custava R$ 2.500. E eram, repito, estudantes assim, de cinema. E aí o que aconteceu foi, falei assim, bem, vamos pegar um empréstimo e vamos fazer isso aí, porque esse filme vai ganhar um prêmio em Brasília. E aí, o primeiro envio deu errado, a faixa de som ficou fora, a cópia veio sem som. Aí teve que mandar de novo, mais R$ 2.500 para imprimir, porque, afinal de contas, o filme estava selecionado no festival, ia passar em Brasília, tinha que passar em Brasília, não tinha jeito. E aí essa outra cópia deu certo, e, eventualmente, o filme foi exibido nesse cinema. E no dia da exibição desse curta, aconteceu uma coisa muito mágica, assim, que eu acho que nem nas apostas de jovens ambiciosos isso poderia acontecer. Que foi, na noite de exibição do filme, o Carlos Reichenbach, que é um dos maiores cineastas brasileiros e que foi uma das maiores influências da nossa produtora, o Carlos Reichenbach, na época, tinha um blog chamado Olhos Livres. E ele escrevia apaixonadamente sobre cinema. E o Carlão, como ele era conhecido, o Carlão escreveu nesse blog, acho que vocês conseguem achar na internet até hoje, eu acho que o título da matéria falava assim, e fez-se luz em Contagem. E o Carlão, basicamente, se deixou nesse blog falando que aquele era o futuro do cinema brasileiro. E ele pegou os meninos pela mão, nesse festival, e foi apresentando eles para o cinema brasileiro, quase como passando um bastão, assim. O Carlão, o Inácio Araújo, que é crítico da Folha, foram muito importantes para virar e falar assim, aquele nome que as pessoas ouviam, eles colocaram em protagonismo. Essa é a Filmes de Plástico. E o filme ganhou a melhor direção no Festival de Brasília, que eram R$ 10.000, ou seja, serviu para pagar um empréstimo de 5 mil e pouco, ainda sobrou um troco não, na época muito dinheiro, para a gente reinvestir em outros projetos, assim. Então, o Festival de Brasília, de certo modo, foi um dos starts da nossa carreira, assim. Então, é muito importante para a gente, e, de novo, repito, muito importante estar aqui. Só que, nesse momento, a gente ainda era só sonhava com a possibilidade do cinema, mas ainda com algumas restrições. Antes do Festival de Brasília, a gente tinha rodado um curta-metragem com dinheiro público. E esse curta-metragem, a gente ganhou o dinheiro público meio que contrariando essa ideia de que o cinema é uma grande panelinha. Era um filme do Gabriel, dirigido pelo Gabriel, que foi submetido pelo Gabriel para um edital público local de Minas Gerais, como pessoa física. E o Gabriel, um estudante universitário na época de 20 e poucos anos, foi contemplado nesse edital, junto de outros nomes reconhecidos no cinema mineiro, para fazer esse curta-metragem. E aí a gente se juntou de novo, em grupo, para fazer esse curta e ver aonde que as coisas iriam dar. Pouco tempo depois, a gente estava meio que naquele lugar de todo mundo satisfeito com seus próprios trabalhos. Na época, o Maurílio trabalhava num cinema como programador, um programador associado, assim, mas que não conseguia fazer nada no trabalho. O Gabriel trabalhava como editor de um canal público, local. O André trabalhava como agente de endemias, que é a profissão que a personagem da Grace faz no Temporada, o segundo longa do André, que eu não sei se vocês viram, mas é a profissão que o André tinha na época. E eu era gerente de uma locadora, que é outro clichê do cinema.
E aí, um dia, num evento de cinema, um amigo que formou com os meninos virou para mim e falou assim: cara, você devia chegar para os meninos e falar que chegou o momento de dar outro passo. Você precisa chegar lá e organizar a casa. Porque os meninos são muito bons, eles têm muitas boas ideias, só que as ideias ficam, cada dia um solta a ideia fica flutuando, e depois ela vai parar numa gaveta. E aí ele falou, se eu não tivesse já a minha produtora com os meus companheiros, eu mesmo faria isso. Mas você está com eles, então faz isso. E aí, eu um dia sentei com os meninos, num Sesc, em Belo Horizonte. A gente foi para uma lanchonete. Eu gosto de contar esse caso, porque esse caso é simbólico assim, da produtora. A gente foi sentar numa lanchonete do Sesc, que é notoriamente subsidiada e barata. E a gente pediu 2 empadinhas para os 4, para dividir, porque a gente não tinha dinheiro, efetivamente, para pagar um lanche completo. E aí eu sentei com eles para falar, nós temos que abrir uma empresa, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que acontecer e tal. E todo mundo assim, ouvindo do cara que também não tinha onde cair morto, as palavras mágicas, sim, nós vamos fazer e vai acontecer. Como? E a gente assim, não faço a menor ideia, mas a gente tem que tentar dar um passo. E aí naquele dia a gente sentou, fez uma lista nessa mesa do Sesc de empresas que a gente poderia eventualmente oferecer os nossos serviços para fazer institucionais. E o nosso plano genial da época era: vamos fazer vídeos institucionais para essas empresas, vamos ganhar dinheiro com isso, e com esse dinheiro a gente paga o contador, que era o grande problema da nossa vida, como abrir uma empresa, como é que a gente vai pagar o contador? E com o que sobrar, a gente faz novos curtas. Esse era o nosso plano, assim. E saímos de lá, decididos a oficializar, abrir um CNPJ e dar espaço. E aí a parte curiosa desse caso é que a gente nunca apresentou nada para nenhuma empresa, nunca fizemos nenhum institucional. E desde esse dia a gente vive de cinema, assim, de modo muito maluco, aos trancos e barrancos. Eu conto esse caso pelo seguinte, eu volto ao início da fala. A gente está falando sobre o cinema possível. A gente começou tudo sem planejamento, muito acidentalmente, como eu disse e repito algumas vezes. Mas a gente tinha uma ambição, a gente tinha uma crença na nossa capacidade e a gente tinha muita vontade, muita força de vontade de seguir em frente. Não significa que teria dado certo, obviamente que não. Mas foi o motivador para a gente dar o primeiro passo, e depois o segundo passo, depois o terceiro passo. Uma questão que é a realidade da produtora desde o dia zero é que nenhum de nós está inclinado a negar algo internamente. Não no sentido, se alguém apresentar uma ideia idiota, a gente nega internamente, a gente é muito honesto uns com os outros. Mas a gente nunca vira para alguém e vira e fala assim, você não tem condições de fazer esse filme, você não tem como pensar nessa ideia, isso não é possível, isso não é possível, isso não é possível, a gente não faz isso. A nossa política é de que quem fala não está fora da produtora. Até que isso aconteça, a gente trabalha pelo sim. E desde o dia zero a gente trabalha pelo sim. Repito, eu não quero ficar aqui vendendo uma ideia minimamente utópica de que, ou meritocrática de que crer, poder, nada disso. Mas a gente acha que é muito importante manter uma espécie de foco para tentar, de fato, dentro dos outros elementos que vão estar junto da sua história, alcançar os objetivos que você tem. E o que aconteceu com a produtora, que eu brinco, é isso. Assim, a gente é fruto de uma circunstância, de um tempo, de uma circunstância que foi o nosso encontro, de um tempo que proporcionou dois movimentos muito importantes para a nossa evolução, que foram a democratização de acesso por conta da evolução tecnológica. Ou seja, comecei a contar para vocês
que o sonho do Contagem passar no Festival de Brasília tinha a ver com passar uma Copa em película. Só que em 2000, na virada de 9, 10 e tal, de repente tinham as câmeras que filmavam 24 quadros por segundo. As F5, as F7 da vida. E quando a gente pegou pela primeira vez numa daquelas câmeras, o mundo se abriu de um jeito assim. Pronto, eu não preciso só da película, eu não preciso só da ideia de um laboratório. Eu consigo fazer uma ideia, ter vazão aqui com meus amigos e com criatividade. Então, de repente, o cinema, que era exclusivamente para elite, deixou de ser somente para elite. E aí eu brinco que a gente, que na Filmes de Plástico, a gente, no cinema brasileiro, a gente viu uma mesa grande, assim, cheia de gente sentada, e a gente viu uma cadeira vazia, e aí a gente, sem pedir licença para ninguém, resolveu sentar nessa cadeira. E estamos ocupando essa cadeira aí. Mas foi um atrevimento, porque essa cadeira não era para a gente, essa cadeira era para outras pessoas. Só que a gente pôde ocupar essa cadeira por conta dessa circunstância de democratização de acesso e, eventualmente, por conta da democratização de acesso aos recursos públicos. No nosso caso, começou numa esfera local, mas, eventualmente, por conta de políticas públicas dos governos Lula II, Dilma e Dilma I, porque Dilma II não teve, infelizmente, política, né? Teve um golpe antes. Essas políticas fizeram com que produtoras como a nossa e outras várias que ainda existem no Brasil pudessem, pela primeira vez, pleitear recursos para produzir suas ideias. Recursos menores, recursos mais modestos, baixos orçamentos, mas que fizeram com que a engrenagem dessas empresas começasse a rodar. O que aconteceu com a Filmes de Plástico, desde o dia zero, é que quando a gente começou a ser apresentado a esses conceitos, a gente nunca virou e deu um passo para trás achando que esses conceitos não eram para a gente. Como eu disse, a cadeira estava vazia, nós vamos então sentar e ocupar. Eu nem vou falar que era até alguém avisar para a gente que era para a gente sair, não. Eu acho que se isso tivesse acontecido, a gente teria brigado. Mas ela estava vazia, vamos ocupar. E eu acho que isso é uma visão que eu gostaria de dividir com vocês sobre as possibilidades do cinema que eu vejo, e pelo menos eu percebo muitas vezes que alguns realizadores, realizadoras, produtores, produtoras se limitam ao não interno, assim, ao não que não vem do outro, ao não que vem de si mesmo. E eu já ouvi várias vezes de gente que virou para mim e falou assim: ah, mas vocês já têm uma carreira, então é normal que vocês ganhem um edital. Eu falo para as pessoas, eu falo assim, não, eu entendo, com uma carreira é natural que um projeto novo nosso seja lido talvez com mais atenção. Isso não significa uma contemplação automática. Tendo uma carreira e tendo uma experiência com escrita digitais, a gente, obviamente, começa a aprender a escrever, a tentar entender o que funciona, o que não funciona. Mas não é automático. Todavia, para a gente ter uma carreira, a gente teve que começar. Para a gente ter experiência com o edital, a gente teve que mandar a primeira vez. Isso acontece muito quando eu ouço as pessoas falarem sobre o mercado internacional. Mas o mercado internacional, como fazer o mercado, como atingir o internacional, como crescer, como sair de uma esfera? E a resposta é simplesmente vai, assim. Ah, mas como é que eu vou para o mercado internacional sem dinheiro? Às vezes é com ideia. A primeira vez que eu fui para um mercado internacional não foi pela Filmes de Plástico, foi por um projeto que eu estava desenvolvendo com um outro realizador que soube que um evento internacional não estava satisfeito com o material que tinha recebido, até então, do cinema latino-americano. E, através de uma pessoa que conheceu num festival, a pessoa virou para esse diretor e perguntou assim: você não tem um projeto de longa-metragem, não?
E esse diretor com quem eu trabalho até hoje, não é da Filmes de Plástico, mas é um parceiro até hoje, ele virou e falou assim, tenho. Mas ele não tinha. Mas esse senso de oportunidade, no outro dia ele ligou para mim e falou assim, cara, eu fiquei sabendo que esse evento está procurando projetos bons. Você anima a sentar e escrever comigo um projeto? E eu parei, pensei e falei assim, uai, animo, não tem nada a perder. O não a gente já tem, assim. E assim a gente escreveu um projeto de longa, literalmente tirando ele do sovaco. Assim a gente foi para um primeiro mercado internacional. Eu falo que a primeira vez que eu fui para fora do Brasil defendendo um projeto, eu não sabia nem soletrar a palavra internacional. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu poderia pleitear. Comecei a encontrar pessoas e ficava assim... Mas lá eu aprendi para uma próxima vez. Nesse evento, a gente ganhou um prêmio para um outro evento. Nesse outro evento, a gente conheceu mais pessoas. No final desse ano, a gente resolveu submeter esse projeto para um desenvolvimento de um laboratório importantíssimo, que chama Uberbaus Fund, de um fundo muito importante atado ao Festival de Roterdã, chamado Uberbaus Fund. Que é isso, que na época a gente olhava a lista e saía Apchapongo Eresitacu, Lucrécia Martel, e a gente assim, vamos mandar, né? E a gente ganhou. Então, essa ideia de que o não parte necessariamente da gente. E a gente só teve essas oportunidades porque a gente decidiu acreditar na nossa ideia. Não significa que teriam dado certo, mas elas só deram certo porque a gente acreditou na nossa ideia. No ano seguinte a essa minha primeira experiência, a Filmes de Plástico, já constituída enquanto empresa, CNPJ, contadores sendo pagos por mês, mas ainda sem uma sede nem nada, para a gente conseguir ainda pagar as contas, a gente ficava fazendo projetos. A gente fez, por exemplo, um projeto com a Dirley Queiroz, que foi produzido por uma empresa do Rio, que a gente ia fazer um documentário para esse edital da ESPN. A gente fez esse projeto e estava todo mundo esperando para receber. Na mesma época que a gente estava esperando para receber esse dinheiro, chegou o resultado da nossa primeira submissão de um curta-metragem para Cannes. E como é que aconteceu essa submissão? Essa submissão foi feita depois da estreia desse filme na Mostra de Tiradentes, em janeiro de 2013. Um filme que foi realizado ao longo de um dia, com R$200, 6 pessoas, basicamente a mesma lógica e conceito do nosso primeiro curta. A gente estreou esse filme, chamado Pouco Mais de um Mês, em Tiradentes. No dia seguinte da estreia, tinham debates com curadores internacionais que estavam visitando o festival. Eu fui lá, como todo mundo que estava lá, munido de um DVDzinho embaixo do braço, e fui conversar com a curadora de Cannes para ver se ela queria levar meu filminho. Aí ela virou para mim e falou assim, eu vi seu filme ontem, eu gostei muito, mas eu não sou a pessoa responsável pelos curtas-metragens. Mas eu vou levar esse filme para essa pessoa. Você vai fazer o seguinte, você vai inscrever o filme oficialmente, porque só eu levar não basta. Ok? Ok. Passado um mês, a gente foi rodar esse projeto que eu falei, com a Dirley, e durante a filmagem desse projeto, a gente estava em São Carlos, o André, que é o diretor do filme, estava prestes a fazer o primeiro longa-metragem dele, que era um longa-metragem que a gente ia fazer com recursos de curta-metragem. A gente ia ganhar num edital de curta-metragem de R$87 mil, e a gente ia pegar esses R$87 mil, que era o maior dinheiro que a gente já tinha visto na vida, e fazer, obviamente, um longa. Por que não? O André estava muito ansioso com a ideia de fazer esse longa, de fazer esse longa o quanto antes. E o André virou e falou assim, então tá, a gente volta para Belo Horizonte, vamos começar a produzir em abril, para a gente rodar meio que em maio o filme. Eu falei, não. Eu estou indo escrever seu curta em Cannes. Aí o André fez, como assim? Não vai rolar, claro que não vai rolar em Cannes. Eu falei assim, meu amigo, quem fala o não sou eu, e nem você. Quem fala o não é Cannes. A colega lá gostou, por que eu não vou mandar? Vou mandar sim. Ah, não, ficou contrariado comigo e tal. Ele não brigou comigo, quem conhece o André, já viu o André é uma pessoa anti-briga, anti-conflitos, mas ele ficou contrariado lá do jeito dele.
E aí eu mantive, eu falei, não tem condições de eu paralisar eventualmente a filmagem desse filme, que a gente só tem R$87 mil para fazer. Então, vamos esperar o não de Cannes. Maravilha. Mandei, escrevi e fui fazer minha parte. E aqui tem tudo a ver, de novo, com o tema do possível. Eu tinha acabado de conhecer o mercado internacional. E eu sabia que o mercado internacional funcionava do seguinte modo. Alguém te conhecer não significa nada. Não significa um contrato, não significa dinheiro. Significa que alguém te conhece. E esse te conhecer, talvez, ajude simplesmente a virar para outra pessoa e falar assim, ô fulano, esse aqui é ciclano. E aí eu pensei, bem, a outra lá não vai lembrar de mim, que ela nem é a pessoa do curta. Deixa eu descobrir quem é que é responsável pelos curtas. Fui eu num trabalho de internet e achei o nome dessa pessoa, que supostamente era a pessoa responsável pelos curtas da quinzena dos realizadores. E fui escrever um e-mail para essa pessoa, que eu, na minha cabeça, achava que chamava Lawrence Raymond. E escrevi para o tal Lawrence, falando que eu tinha conhecido a colega dele em Tiradentes, que eu escrevi o filme e que eu gostaria de saber o que ele achou do filme, eventualmente. Eu já sabia uma coisa, que o Lawrence não ia me selecionar por conta do meu e-mail bonito. Mas que o Lawrence, se recebeu o DVD da amiga e considerando o meu e-mail, talvez fosse escolher assistir o meu filme num melhor dia. E não num dia que ele já viu 400 filmes e está super cansado. Essa é a diferença de, às vezes, você bater na porta de alguém e pedir algo. Dias depois, o Lawrence me responde, falando que tinha visto o filme e que gostava muito e que o filme estava na shortlist da quinzena, que era para eu aguardar. Eu pirei, fiquei louco, e descobri que o Lawrence chamava Laurence, e que não era um homem, era uma mulher, Laurence Raymond. O Lawrence Raymond, mas ainda bem que eu não usei artigo nenhum errado. Enfim, escrever em inglês foi bom por isso. Mas, enfim, não errei. E passei o resto do mês de março meio que dando... Laurence, e aí, alguma resposta? No final do mês, ela me deu uma sentada, tipo assim, você está muito chato, segura sua onda aí. Aí foi a hora que eu falei, opa. E no dia 4 de abril de 2013, nunca vou esquecer, chegou um e-mail dela na minha caixa de entrada. Eu estava comendo na frente do computador. Chegou um e-mail dela falando assim, Thiago, a sua paciência foi recompensada, tenho a felicidade de dizer que o filme de vocês está selecionado para 15 anos realizadores de Cannes. Eu quase morri. Até hoje essa é uma coisa muito maluca de pensar assim. Mesmo depois de tantos anos, de ter tantos filmes. E logo depois chegou, ela falou assim, eu queria mandar esse e-mail eu mesma, depois você vai receber o e-mail oficial. E esse dia mudou nossa vida. Com um curta-metragem que custou R$200, feito em um dia, com 6 pessoas, num apartamento na zona norte de Belo Horizonte. Então, essa outra mudança de história nossa tem a ver com a nossa... A palavra ambição normalmente é utilizada de um jeito meio pejorativo, e eu não gosto de usar. Eu acho que a ambição é, como tudo, bem dosada, é algo positivo, assim. A nossa ambição, mesmo quando parecia impossível a gente sonhar com algo, fez com que a gente se movimentasse para algo. E eu acho que isso tem muito a ver com a história da produtora. O fato desse curta ter entrado em Cannes, e tudo que vem naturalmente com o selo de Cannes, modificou nossa vida. Assim, de repente, a gente foi de conhecidos num nível mais restrito, inclusive no cinema nacional, até nosso nome na Variety, no Hollywood Reporter. E a gente passou em Cannes e o filme ainda ganhou um prêmio. Então, de repente, a gente tinha um curta-metragem que eventualmente foi o mais premiado do ano, o mais bem-sucedido. A gente ganhou... Acho que esse filme rendeu R$120 mil, uma coisa assim. Tipo, o caso de bilheteria mais extraordinário do ano, provavelmente. Tipo assim, R$200 para 120 mil é tipo incrível, né? Nem Hollywood. Mas aconteceu por isso, assim. Então, quando eu viro, voltando lá atrás no que eu digo, quando alguém vira e fala assim, mas hoje para vocês é fácil falar do internacional e tudo mais, eu viro e falo assim,
Não, mas ele aconteceu porque a gente, de fato, primeiro teve uma ideia para tentar seguir esse outro passo e esse outro passo, assim. Quando a gente foi para Cannes, nessa primeira vez, a gente não tinha recebido do tal trabalho que a gente tinha que receber, e foi todo mundo com a mão na frente e outra atrás, só nos cartões de crédito, só na tentativa de, tipo assim, um ajudando o outro a pagar o almoço e o outro pagar o jantar, para conseguir apostar naquela ideia e tentar fazer aquela ideia seguir adiante. Naquele mesmo ano, a gente voltou para o Brasil. Fizemos o primeiro longa do André, chama Ela Volta na Quinta. Fizemos o 15, que vocês viram aqui. O 15 foi o nosso primeiro filme, que eu falo que era um filme que tinha estrutura. Só que a estrutura foi bancada por nós. Assim. Eu e o Maurílio falamos assim, nós não podemos fazer o filme que as pessoas dirigem para chegar no set e saírem cansadas. Nós precisamos de uma van. E precisamos de comida boa. É isso. A gente não tem dinheiro para pagar as pessoas, mas comer bem e chegar e sair de casa bem é o mínimo, assim, que continua sendo nossa política. Todo mundo recebe cachê e tal nos nossos filmes. Mas a gente continua com a política, tipo assim, a comida tem que ser incrível, todo mundo tem que comer bem, todo mundo tem que ser bem transportado. Só que aí no 15, a gente, para pagar, eu e o Maurílio pagamos no cartão de crédito. Ele custou 15 mil reais, literalmente, para fazer o filme. Karine, que era uma pessoa que a gente admirava, topou o convite. Tinha pouco tempo que ela tinha tido bebês, ela tem gêmeos. E mesmo com a cena inicial, ela topou, a gente achava que, nossa, será que a gente convida ela? A gente falou, vamos convidar. Quem vai falar, não é ela, não é a gente. Enfim, sempre nessa mesma política, a gente rodou o 15 em setembro. Em janeiro, o 15 estreou em Tiradentes e ganhou o prêmio Aquisição do Canal Brasil, de 15 mil reais. Exatamente o valor que para eu e o Maurílio ficávamos pelo menos no 0 a 0. Meses depois, em 2014, o Ela Volta na Quinta estreou na França e depois estreou aqui em Brasília, em setembro. Ganhou prêmio de melhor ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Foi o ano que Brasília tinha um prêmio muito alto de 250 mil reais e nós, produtores dos filmes que estavam selecionados, resolvemos dividir o prêmio. O filme que ganhou o festival foi Branco Sai, Preto Fica, do Adirley Queiroz, mas nós pegamos o dinheiro e dividimos igualitariamente entre os 6 filmes que estavam competindo. Enfim, e aí a produtora foi... Acontecia uma coisa e a gente reinvestia na produtora. A gente reinvestia na gente. E tem a ver com o que eu falei com vocês, assim, que parte desde o dia 1. A gente acreditava na gente, assim, a gente continua acreditando na gente, mas era muito importante, nessa mesa do cinema brasileiro, a gente não achar que a gente estava ocupando um lugar que não era nosso. Aquele lugar, a partir do momento que a gente sentou, ele era nosso. E aí o que começou a acontecer nesse momento, principalmente 14, foi quando a gente começou a ver o que a existência de uma produtora como a Filmes de Plástico começou a projetar no cinema brasileiro em pequenas escalas, onde outras pessoas começaram a ver nos nossos filmes a possibilidade de representatividade que fez com que cineastas e produtores começassem a poder sonhar de virar e falar assim, de olhar um filme e não pensar e falar assim, poxa, eu não tenho condições de fazer porque eu não sou herdeiro do Itaú Unibanco. Mas não estou aqui de modo algum soltando um shade para os herdeiros do Itaú Unibanco. Já ganhamos edital do Instituto Moreira Salles, do Instituto Unibanco. Muito obrigado, Instituto Unibanco, Instituto Moreira Salles. Não é um shade, e admiro os filmes. Mas nós não somos herdeiros do Instituto Unibanco, do Itaú Unibanco. E a maior parte das pessoas também não é. E aí, de repente, estamos nós lá. Eu, do interior, criado basicamente por uma mãe solteira, hoje é aniversário da minha mãe. Me criou vendendo biscoito, fazendo bolo para fora. E meus amigos, sócios, homens da periferia, pretos, com uma história
idêntica a milhares e milhares de homens da periferia, pretos e sem oportunidade, que de repente, no mais improvável dos mundos, estava ocupando aquela cadeira, assim. Então, para a gente era muito importante ter a consciência de que aquele espaço era nosso. E quando a gente começou a ver que o fato da gente ocupar esse espaço possibilitou com que outras pessoas almejassem a também ir achando as cadeiras vazias na mesa do cinema, aí, meu irmão, aí não teve para ninguém, para gente, para nossa ambição no lado positivo. A gente não tinha como parar. E até hoje eu acho que a gente não tem como parar, exclusivamente porque a gente continua acreditando na gente o suficiente para constantemente estarmos reinvestindo em nós mesmos. A produtora hoje chegou num lugar que a ideia do cinema, o sonho do cinema, que motivou a gente no início, hoje vem unida com outras responsabilidades. Assim. O Gabriel recentemente mencionou e falou assim, cara, eu nunca tinha pensado que eu um dia ia ter que virar empresário, no sentido de ter uma empresa, ter responsabilidade fiscal, jurídica, empregatícia, todo mês eu tenho uma folha de pagamento, que não é dos filmes, é da empresa, para a empresa estar funcionando. Eu tenho contas, eu tenho todas as coisas que vêm de responsabilidade. E aí, quando chega nesse momento, você vira e fala assim, poxa, o cinema não é só para mim. O cinema, aqui a gente está representando muitas coisas. Quando aconteceu a pandemia, foi muito maluco vivenciar a experiência de perceber que a gente estava lá tentando segurar a nossa onda, mas que tinha um número imenso de pessoas que dependiam do nosso trabalho, que naquele momento já estava muito prolífico, dele continuar sendo prolífico. Porque a gente é de Belo Horizonte, a gente é de Contagem, a gente não é de São Paulo e Rio. O streaming chegou para fazer um projeto em Minas Gerais ano passado, com a gente. Não existia tudo o que acontecia no eixo, não existia para a gente, tudo foi chegando atrasado. E aí, de repente, quando chega na pandemia, você descobre que tem uma série de técnicos, de prestadores, técnicos, prestadores de serviço, motoristas. Cara, motorista escrevendo semanalmente, pelo amor de Deus, que dia que vai ter outro trabalho, assim. E aí é a hora que você vira e fala assim, pô, o cinema era meu sonho, agora ele também é minha responsabilidade, assim. E aí a Filmes de Plástico já tem muito tempo que, para a gente, ela é também uma responsabilidade. Uma responsabilidade de manter a engrenagem rodando, uma responsabilidade de representatividade, como eu disse. A gente é muito cuidadoso com a nossa imagem, a gente é muito cuidadoso com a nossa língua e com... Nós não somos nem de perto perfeitos, mas a gente é muito atento... Todos nós, por exemplo, fomos funcionários de alguém em algum momento. Então, a gente é muito atento, hoje, sendo chefe, sendo exatamente o que a gente não... O contrário do que a gente reclamava. A gente quer ser bons chefes, a gente quer valorizar as pessoas. Nos nossos filmes, quando os orçamentos ainda eram muito mais baixos do que eram hoje, a gente sempre tentou valorizar as pessoas no máximo possível. Se alguma coisa pagava no filme, a gente que pagava. Se o filme estourava, era do nosso cachê. Assim. Eu acho que os meninos foram receber um cachê de direção pela primeira vez em 2018. E de roteiro, a primeira vez no ano passado. A primeira vez que qualquer um dos meninos recebeu por escrita de roteiro de um projeto de longa-metragem foi em 2024. Eles nunca tinham recebido como roteiristas, porque sempre o dinheiro entrava num sacrifício para a gente reinvestir para a produtora, reinvestir e continuar fazendo essa engrenagem circular. Então, hoje, essa empresa ela faz um cinema possível, que é fruto de toda essa pequena história que eu contei para vocês, mas que é mantido com essa mesma máxima da gente acreditar na gente, da gente confiar em quem está do nosso lado e da gente não se amedrontar em relação aos passos que a gente vai ter que dar. Hoje a produtora tem um repertório
de filmes bacana. A gente está cada vez mais colaborando com artistas e profissionais que, para além dos meninos, né, porque os três eles são roteiristas e diretores, e muito todo dia uma ideia, então às vezes fica difícil estabelecer uma fila, mas volta e meia surge alguma coisa que a gente tem vontade de colaborar. Então a gente está tentando abrir o nosso campo, expandir as possibilidades de colaboração, para que esse lugar que a gente percebeu que eventualmente a Filmes de Plástico conseguiu ocupar, que ele possa ser propagado por muitas e muitas outras empresas, novos realizadores, novos produtores, que eventualmente viram na gente uma inspiração para tentar viver disso, assim. A nossa história, ela é muito específica. Não quer dizer que todas as histórias vão acontecer desse jeito. Tem outras histórias que podem acontecer, às vezes, até mais rápido do que foi para a gente, até mais forte. E nós só torcemos, de fato... Eu tenho uma crença muito expressiva de que o cinema brasileiro, enquanto, assim, talvez outras gerações tivessem um pouco de competitividade maior, e hoje eu vejo que nos produtores existe um apoio maior entre si. Assim. As pessoas entendem que a vitória de um é a vitória de todo mundo. Um filme, e bem, voltando ao Walter Salles, o Ainda Estou Aqui, ter a carreira que ele teve, é bom para todo mundo, para absolutamente todo mundo, não só para as pessoas envolvidas no filme. Amanhã, hoje dia 9, amanhã, dia 10, sai o line-up de Cannes. Eu acho que tem um longa brasileiro em competição. Vai ser anunciado amanhã. O anúncio desse longa amanhã potencializa, dar gás para o cinema brasileiro. Não é meu, não, viu? Só para... Acabei de... Todo mundo depois assim, olha... todo mundo assim, olhando, mas assim, nossa, ele falou que tinha um filme dele, mas... Não. Mas quem acompanha o cinema sabe de quem deve ser, gente. É a única pessoa que está em competição nos últimos anos. Que tem um filme com um ator famoso. Enfim. Mas se esse filme amanhã é anunciado, vai ser. Se esse filme amanhã é anunciado, isso dá gás para o cinema brasileiro. O filme do Mascaro ter a carreira que teve no Festival de Berlim dá gás para o cinema brasileiro. O Marte 1 ter existido do jeito que ele existiu dá gás para o cinema brasileiro. A gente tem consciência disso. E no caso específico do que nos cabe, por exemplo, em relação ao Marte 1, a gente sabia o que isso representava para o cinema brasileiro, para o cinema negro brasileiro, para o cinema periférico brasileiro, de ter um filme de uma produtora de fora do eixo, eventualmente poder pleitear um caminho internacional, como a gente ambicionou e tentou fazer durante aquela campanha daquele Oscar, assim, sabe? E é muito importante ver no cinema essa possibilidade colaborativa. Como é que os produtores tentam continuar se ajudando, continuar dividindo. Então, o que eu falo sobre a possibilidade do cinema brasileiro hoje, para quem estiver começando, para quem já está no cinema brasileiro, se alguém estiver frustrado e desgostoso de pensar que eu nunca vou conseguir sentar, ainda não achei a cadeira vaga lá para eu sentar, poxa vida. O que eu posso dizer é que várias histórias diferentes são possíveis. Eu acho que se vocês mantiverem a intenção de colocar no mundo coisas nas quais vocês acreditam, uma parte razoável desse caminho tá em ordem, assim. A Filmes de Plástico se orgulha imensamente de nunca ter feito um filme no qual a gente não acreditava. Não quer dizer que a gente acha que todos os nossos filmes sejam bons. Quem julga isso também não é a gente. Mas a gente gosta de tudo que a gente colocou na tela. E só entrou na tela no momento que a gente decidiu que a gente gostava. Se o mundo vai gostar, outros 500 e tudo mais. Só que isso tem a ver com a nossa integridade. Isso tem a ver com... Isso, para mim, é a mesma coisa de as pessoas da minha equipe serem tratadas com absoluta igualdade.
todo início de uma filmagem, a gente comenta que não são toleradas nenhum tipo não é tolerado nenhum tipo de discriminação de qualquer ordem no filme. Se eu for fazer isso e agir posteriormente contrário a essa crença, assim, não sou eu, assim, e não é nenhum dos meus amigos. E quando eu falo amigos é porque antes de sócio a gente se considera amigo, assim. E eu acho que esse é um jeito talvez de passar a bola para vocês, de falar que também faz bem quando você consegue ter do lado de vocês pessoas nas quais você confia e que confiam em você. Não quer dizer que o trabalho é um mar de rosas, nem tudo são flores, todo mundo briga, todo mundo discute, mas é muito importante que o respeito seja mantido, assim. Eu acho que a gente existe há 16 anos porque, antes de mais nada, a gente respeita um ao outro, assim. A gente se encontrou, é massa haver uma simbiose de pensamento, de interesses, pelo menos majoritariamente, mas é muito importante que haja respeito, assim, e que haja horizontalidade nas conversas. Eu comentei, por exemplo, que às vezes, quando a ideia é ruim, a gente recusa a ideia. A gente só consegue recusar uma ideia para o outro porque a gente confia o suficiente no outro dele entender que aquilo é uma opinião legítima, que aquela é uma crença legítima. E, às vezes, recusar uma ideia no momento não significa que aquela ideia não vai adiante, assim. Tem um caso que eu gosto de contar, que 10 anos atrás a gente estava nesse esquema de, tipo assim, por que não? A gente estava se aventurando a tentar um edital de ordem federal, seria o nosso primeiro edital de ordem federal do Fundo Setorial. Fundo Setorial do Audiovisual, que ele é gerido pela Ancine, com recursos geridos pelo BRDE. Ele o fundo existe há alguns anos. Em 2014, ele foi talvez um pouco popularizado para algumas esferas fora do eixo, num programa chamado Brasil de Todas as Telas, que era um programa de difusão do audiovisual e expansão do audiovisual, promovido pelo governo da Dilma. E o que acontecia nesse fundo é que vários editais diferentes surgiram, e alguns muito democráticos. Os mais democráticos eram os de produção de roteiro, desenvolvimento de roteiro, que eram possíveis de serem aplicados, inclusive, para empresas que não eram produtoras. E tinham os editais de TVs públicas, que eram regionais, e que cada região do Brasil tinha a mesma destinação de recursos. E que eu acho que muitas empresas surgiram ou tiveram as primeiras chances de ganhar seus primeiros recursos através desse edital. Enfim, o que aconteceu no ano seguinte é que um dos editais que tinha surgido no ano anterior era de núcleo criativo, onde a Ancine, você podia apresentar, uma empresa podia apresentar uma cartela de projetos para desenvolvimento de obras seriadas e obras de longa-metragem, e a Ancine premiava um valor para que a gente desenvolvesse isso ao longo de um tempo. No primeiro resultado desse núcleo criativo, estavam lá Conspiração, Gulani, só os... Oh, não, isso não é para gente. Aí, no ano seguinte, a gente está assim, o que custa, né? Custa trabalho, mas, enfim. E aí a gente passou o final de 2014 para 2015 inteiro trabalhando sem parar no desenvolvimento desses 6 projetos para apresentar nessa cartela, que eram que esse núcleo eu era o líder, os meus 3 sócios tinham projetos e a gente tinha outros 3 roteiristas em paralelo, convidados para trabalhar com a gente. Enfim, quando a gente foi pleitear esse fundo e quando a gente foi submeter efetivamente esse projeto para esse fundo, a gente ainda achava, de certo modo, que as coisas poderiam não acontecer exatamente como a gente queria. Só que, eventualmente, a história desse edital, até a gente ser contemplado, provou que, se a gente duvidar da gente originalmente, a gente não consegue, efetivamente, as questões. Esse edital a gente perdeu para ganhar, para vocês terem ideia, recursos e tal. Enfim, outra história. Mas o ponto é, durante o desenvolvimento dessa carteira de projetos, a ideia é que cada um tivesse um projeto. E o Gabriel, um dos meus sócios,
sentou para fazer um pitching para a gente, uma apresentação do que seria a ideia dele. Ele tinha 4 ideias, para a gente escolher uma. Aí ele chegou e foi falar da primeira ideia, que era a que ele mais gostava, com muito ânimo. Estávamos sentados eu, Maurílio, Gabriel e André. Aí a primeira ideia ele começa a falar, essa ideia é sobre isso, 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 isso. E aí, o público, assim, né, nós todos assim, qual é a próxima ideia, amiguinho? Aí ele fala da segunda ideia, uma merda. Aí a gente assim, nossa senhora, não vai ter projeto do amiguinho não, né? Porque, tipo, tá ruim ele de ideia. Aí ele vem com a terceira ideia, a gente assim... E a quarta? E aí a quarta ele já estava desanimado, era que ele menos se entusiasmava, a gente já estava desanimado, porque a gente achou que ia ser uma outra porcaria. E aí ele contou a ideia. Nossos olhos brilharam, a gente falou, é essa a ideia. E ele, quase inseguro assim, essa ideia? Você tem certeza? E a gente foi para essa ideia, a gente desenvolveu essa ideia nesse núcleo. Em alguns momentos essa ideia foi para acontecer com parcerias diferentes, porque ela era mais ambiciosa. Não aconteceu. Em alguns desses momentos gerou pequenas frustrações na gente, de, poxa, será que esse filme não vai existir? E a gente rodou ano passado esse filme, numa circunstância absolutamente atípica para o cinema nacional e para o cinema, principalmente de Minas naquele momento, numa parceria de um patrocínio, de um streaming, que nos deu liberdade artística integral para fazer esse filme, que é o maior recurso que a gente já teve, que eventualmente foi feito 9 anos depois do dia que ela quase foi a quarta ideia recusada do Gabriel. Moral da história. É importante você ser honesto com você, deixar às vezes seu ego de lado e pensar, tipo, nem tudo que eu pensei é uma grande obra-prima, e entender que as coisas acontecem no momento certo, assim. Às vezes tem filmes que vão ter carreiras inesperadas. A gente nunca imaginou que o Matium pudesse ser escolhido para representar o Brasil no Oscar. Nunca, antes do debate de Gramado, a gente nunca tinha falado nessa palavra. Então, pode ter carreiras muito maiores do que a esperada e podem ter carreiras muito aquém do esperado. Pode não acontecer no momento que você acha, você pode mandar para um edital e não ser contemplado, mas tem o próximo. Manda para o próximo. Manda para o próximo. Manda para o próximo, se você acredita no que você está fazendo. E eu acho que essa é a moral da história sobre a empresa que eu, junto dos meus sócios, administramos. Assim. 16 anos depois, a gente segue acreditando na gente, sabendo que erros vão acontecer, que a gente vai tropeçar, mas que a gente vai se reerguer. E que a gente continua dando a cara a tapa. A gente abriu, ano passado, uma distribuidora. O que no Brasil é, assim, claramente... provavelmente a ideia mais idiota que a gente já teve foi abrir essa distribuidora, no pior momento possível para o cinema nacional, mas a gente queria tomar as decisões por nós mesmos. A gente não queria que alguém virasse e falasse assim, isso não vai funcionar. A gente queria virar, fazer e descobrir se vai ou não funcionar. E se não funcionar, a gente quer testar de novo. E testar de novo, e testar de novo. E é isso que a gente vem fazendo, e eu espero que é o que a gente siga fazendo por muito, muito tempo. E se alguma coisa vocês tirarem dessa conversa daqui, e se aplicar tanto ao trabalho de vocês no cinema ou em outras questões, eu espero que vocês tenham essa mesma confiança e que, eventualmente, a gente esteja sentado na mesma mesa de um cinema brasileiro mais plural, menos elitizado, menos exclusivo e que tenha mais e mais e mais cadeiras para quem está vindo. É isso. Mas foi um monólogo. Perguntas? Perguntas, comentários, críticas? Salve, Thiago. Boa noite. Dá para ouvir? Tá, mano, primeiramente, muita admiração mesmo pelo trabalho de vocês, da galera. Eu tenho um projeto que se chama Cinema Periférico do Fim dos Tempos, que trata sobre as quebradas de São Paulo e o cinema que a gente faz.
Eu queria saber como você enxerga o cinema periférico, entendendo a marginalização. O que é cinema periférico para você? Eu acho que o cinema periférico, eu tenho uma certa dificuldade com algumas definições, assim, pré-definições de coisas. Cinema mineiro. Eu odeio cinema mineiro, assim, tipo, eu sempre questionei, o que é cinema mineiro? Cinema mineiro tem cinema feito em Minas, mas o cinema mineiro é ultra plural. Classificava uma produtora, que eu nunca gostei dessa classificação, como coletivo, e exclusivamente eu não gostava dessa classificação simplesmente porque a gente não era um coletivo, assim. A gente é e segue sendo um trabalho colaborativo, assim. Mas a gente nunca foi um coletivo, de fato, assim. Cada um dos filmes tem uma assinatura e tem alguém tomando uma decisão por trás. Então, o cinema periférico, de um modo geral, também eu acho que ele não existe, porque eu acho que existem periferias tão diversas para serem representadas, que as características delas, por mais que alguns lugares possam ter proximidades, seria muito leviano a gente colocar num mesmo pacote, assim, porque, para mim, é quase uma visão parecida com a interpretação do cinema de favela, assim, sabe? É uma visão externa. E eu acho que quem faz cinema nas periferias, partindo da nossa experiência e de outras pessoas que a gente conhece, são pessoas que foram fazer cinema nas periferias, das quais eles pertencem. Então, são lugares... Você está falando do lugar que você conhece, das pessoas que você conhece. Você não tem uma visão estrangeira, eventualmente exótica. Eu não estou falando de todos os filmes feitos por quem não é exatamente do lugar sejam assim, mas é um jeito diferente de mostrar aquele lugar. Então, tomando Contagem como exemplo, o Gabriel é do bairro Milanês, o Maurílio é do bairro Laguna, eles são... Um bairro fica à frente do outro, então eles têm características parecidas. O André é do bairro Amazonas, que é do outro lado da cidade. É totalmente diferente. A gente fala que Contagem, em Belo Horizonte, a gente fala que Contagem é tipo a capa de gordura da picanha. Contagem não é uma cidade assim. Contagem é uma cidade assim. Todo lugar que você sai, você chega em Contagem, assim. E o Amazonas é outra Contagem. É outra periferia, é outra relação, é outra lógica, não tem nada a ver com Laguna. E o Afonso, que é um realizador com quem eu também já trabalhei, que é diretor do Arábia, do Vizinhança do Tigre, também é de Contagem, do Nacional, que é outra Contagem. Todos são bairros de periferia, de uma periferia de classe trabalhadora, e são mundos diferentes, assim. A gente vê o Lincoln Pericles, com quem a gente tem ótimas trocas. A periferia do Lincoln é outra quebrada. Assim. O André e o Lincoln fizeram filmes juntos, e o Lincoln fala isso assim, eu vou lá para sua quebrada, André, e depois você vai para a minha quebrada, e a gente mistura as quebradas. Mas é isso, são coisas que são muito malucas. O Adirley com a Ceilândia. Então, assim, o cinema periférico, a parte que eu gosto de pensar que eles têm em comum, é essa visão honesta, que é uma palavra que o André adora usar, uma visão honesta sobre o universo que o rodeia. E não uma visão externa, extremamente objetivizada, de um universo ao qual você não pertence. E isso que eu acho que é o que eu penso que une essas periferias. De modo geral, fora isso, eu acho que são mundos incríveis, diferentes e amplamente distintos e que têm muitas histórias para serem contadas com suas peculiaridades e distinções. Falei aqui de alguns nomes, mas os irmãos Carvalho, enfim, tem exemplos maravilhosos de pensar como mostrar esse mundo nas telas, assim, sabe? Mas alguém... Oi, primeiro, parabéns, é sempre muito bom ouvir sobre a filmes de plástico, que eu acho que é uma inspiração para muita gente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a distribuidora, porque eu achei que foi um momento assim, muito curioso, que eu fiquei muito curiosa, de um dos filmes que eu mais amo de vocês, inclusive. Eu queria saber como foi esse desejo de colocar a mão na massa, assim, efetivamente, depois de tantos anos, e entender
sobre esse mercado e o que vocês pensam, assim, como foi essa experiência, porque vocês foram ousados, assim, né? Vocês fizeram de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a ver, e queria entender um pouco sobre esse processo. Então, eu falei um pouco aqui do fundo setorial para todo mundo. Hoje em dia, se você apresenta um projeto para financiamento público a nível federal, no fundo setorial, quer dizer, nível federal, mas o fundo setorial tem chamadas, agora vão voltar, inclusive, de arranjos regionais. Então, às vezes, mesmo o edital pode parecer local, mas se tem recurso do fundo, tem uma obrigatoriedade de lançamento comercial. É uma coisa que distingue, por exemplo, uma percepção antiga do cinema, dos críticos do audiovisual, quando, por exemplo, sobre a lei do audiovisual, de que era fundo perdido, de que, às vezes, um filme... As pessoas falam muito da Lei Rouanet, mas os longas-metragens são realizados através da lei do audiovisual. Então, eu lembro muito dessas críticas, de tipo, você pode pegar um dinheiro, captar um dinheiro e, eventualmente, nem lançar o filme, porque o filme não tem espaço e tal. Estou fazendo essa pequena introdução só para dizer que os filmes eles precisam chegar ao circuito comercial. É super difícil, é o maior desafio, eu acho, do audiovisual brasileiro há muitos e muitos anos, mas é uma obrigatoriedade contratual. Então, quando a gente submete um projeto para um edital, ele já vai, normalmente, atado a uma empresa distribuidora. Com os longas que a gente lançou, a gente teve parceiros de distribuição, empresas distintas, em momentos distintos da história da produtora. E, com devido respeito a essas empresas, a gente sempre esbarrou na dificuldade de, às vezes, casar o nosso pensamento com o pensamento desses colegas, que são profissionais, especializados e com suas diversas experiências. Só que, quando um filme chega para ser distribuído, o balanço de poder é um pouco desequilibrado, porque a distribuidora ganha muito poder e a produtora fica um pouco subjugada, principalmente a depender do contrato que você assina. Então, o que acontecia? Eventualmente, a gente queria testar coisas e a gente não conseguia, porque essa distribuidora ia ser responsável por administrar um orçamento e pelo trabalho prático. Então, já tem alguns anos que a gente discute, diante de alguns pequenos episódios de frustração, na nossa mesa de reunião, a gente discute, tipo assim, a gente que devia distribuir nossos filmes. Só que essa ideia sempre veio sucedida do tipo assim, eu não queria morrer, eu queria continuar vivo, eu queria continuar de pé. Então, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Aconteceu por conta de um momento que a gente, de fato, chegou em... como é que eles colocam nesses divórcios hollywoodianos? Diferenças irreconciliáveis, assim, tipo... Chegou um momento que a gente tinha interpretações muito específicas sobre coisas e que simplesmente eram pontos de vista diferentes no mundo, assim. E, em paralelo a isso, a gente estava nesse processo do Marte 1 no mercado internacional, em que a gente estava, tipo, igual uma metralhadora, assim, estamos atirando para todo lado, assim, nós vamos fazer isso acontecer. E aí eu virei e falei assim, então tá, eu não vou me conformar mais com isso, eu vou precisar fazer acontecer, não tenho o que fazer, vamos ter que abrir, paciência, é a vida, engole o choro, vamos embora. A gente sabia que a gente não queria estar à frente da distribuidora enquanto processos administrativos por motivos de espero ainda viver e não morrer no ano que vem, mas a gente queria ter alguém de confiança nisso, mas que a gente queria que as nossas ideias fossem representadas. Então, a ideia de abrir a distribuidora vem desse lugar. A gente quer tentar coisas. Não estou falando que a gente quer inventar roda. A gente quer tentar coisas. Tem coisas que eu acho que são colocadas como práticas que, a meu ver, não funcionam. E tem outras coisas que... É isso, assim. Às vezes, não é ter dinheiro em si, é saber como destinar o dinheiro. Nas minhas produções, eu escolho como eu destino o dinheiro. Então, eu queria também fazer isso na distribuição.
sei lá, talvez comprar essa cadeira não seja um bom negócio. E com esse mesmo recurso eu posso comprar a outra cadeira. Não, péssimo exemplo, mas enfim. A gente queria ter essa possibilidade de tomar essas decisões. Então, a gente abriu a distribuidora nesse intuito. Ela vai dar vazão à produção da produtora, mas ela também, eventualmente, quer ser esse lugar para quem, eventualmente, não estiver encontrando a possibilidade desse diálogo mais expressivo. No momento que a gente começar a distribuir filmes que não são da distribuidora, da Filmes de Plástico, eu quero que quem sente na mesa se sinta respeitado e confortável nas decisões que vão ser tomadas, num diálogo honesto. E se essa pessoa virar e falar assim, eu queria testar, não comprar essa cadeira e fazer alguma outra coisa, a gente pode considerar essa possibilidade se ainda não foi testado e tal. E o que aconteceu no caso é que isso tudo casou com O Dia que Te Conheci, que era um filme que não tinha as amarras do FSA, dos projetos que a gente já tinha no FSA. O Dia que Te Conheci foi um filme produzido com recursos... o Canal Brasil, a gente bateu na porta do Canal Brasil, perguntou se eles tinham um troco lá, eles tinham, deram R$100 mil, fizemos o filme. E aí, a gente não tinha amarra com nenhuma outra empresa. Então a gente virou e falou assim, o universo bateu na porta e falou assim, vocês vão fazer agora o que vocês quiserem. Então a gente decidiu fazer o que a gente queria. A gente foi fazer uma distribuição. A gente falou assim, nós vamos... A gente ouvia, quando o filme começou a passar em festival, eu, particularmente, eu não gosto muito de ler crítica, hoje. Com respeito aos críticos e tal. Eu não tenho muita paciência para ler textos críticos. Mas eu sou obcecado pelo Letterboxd. Obcecado pelo Letterboxd. E a gente começou a ler o Letterboxd. Aí todo dia, quando o filme estava passando no festival, o Gabriel, que também é outro, Gabriel vai assim, bicho, você leu esse comentário? Aí, tipo assim, filmes de plástico com 2 pastéis e um quisuco, faz um filme, não sei o quê. Tipo, aí tu assim, ó, vou colocar isso assim no cartaz do filme. Assim. Aí, quando chegou no momento de lançar, aí tinha essa coisa, comédia romântica a gente precisava, comédia romântica a gente precisava. Eu tô assim, realmente, é a comédia romântica que a população negra precisava, não tinha mesmo não, gente. Aí a gente tá assim, vamos vender o filme num clichê de comédia romântica? Aí, não tinha ninguém na sala para virar e falar assim, não. Só tinha nós 4 falando. A gente vai fazer assim mesmo. Então, foi isso, assim, e a nossa ideia é que siga sendo isso. Significa que funcionou, o filme não foi um sucesso de público, as razões estão aí, estou aí nos diagnósticos para aprender para a próxima vez, mas a gente fez o que a gente quis. E isso, para mim, tem a ver com a integridade da produtora, que é extensiva à distribuidora, a partir de agora. Oi, boa noite, prazer. Muito obrigada, em primeiro lugar, por toda a sua fala, foi muito interessante. Me identifiquei em alguns momentos, a parte do início, porque eu estou bem no início ainda. Eu sou jornalista e a minha abordagem é um pouquinho diferente. Eu gosto de trabalhar com audiovisual e documentários, mas o foco é sempre contar histórias reais de pessoas que vivem vulnerabilidades sociais e falta de inclusão, acessibilidade, enfim. Sou apaixonada por contar essas histórias, ouvir esses relatos. E eu queria entender se o mercado do audiovisual, voltado assim, para o documentário mesmo, mais para essa área, ele é parecido com o do cinema? Assim, eu digo que você comentou bastante sobre festivais e certos tipos de oportunidade. Eu queria saber se é parecido. E eu também queria assim, uma dica de uma pessoa que conseguiu chegar em um lugar muito importante de visibilidade, igual você mesmo comentou,
sobre quais passos são os mais importantes assim no início, se você conseguir pensar assim. É isso. Documentário é filme, né? Então, o cinema... Existem diferenciações em alguns... Bem, do ponto de vista comercial, eu diria que ainda existe um preconceito grande com o documentário. Assim, muitas vezes tem uma barreira para público, para exibidores, para circuito e tudo mais. Mas, para você construir uma carreira a partir do cinema documental, o mundo está aberto. Assim, tem muitas coisas, tem muitos festivais especializados em cinema documental ou híbrido. E dentro de outros festivais tem muitas mostras também especializadas para cinema documental. Assim. O cinema documental também tem uma grande diversidade de bolsas, fundos específicos para temas, fundos específicos para realizadoras. Aliás, até indico, quem quiser dar uma checada, no Brasil, há alguns anos, acho que 5 anos, existe um instituto chamado Olga Rabinovich, que eles têm um projeto chamado Projeto Paradiso, que é um projeto que ajuda majoritariamente o desenvolvimento e agora a circulação do cinema brasileiro internacionalmente. E o Projeto Paradiso dá muitas bolsas para participações de profissionais em eventos, bolsas para desenvolvimento, etc. e tal. Mas, para além disso, entrem lá no site do Projeto Paradiso, eles têm informações sobre diversos fundos, mas eles têm um documento que eles lançam e relançam a cada ano, não sei qual é Lidiana, você sabe se alguém sabe se a periodicidade daquele Show Me the Fund é anual? Tem ciclos, eu não sei qual a periodicidade, mas vai ter sempre vocês escrevem lá para eles e solicitam os PDFs desse catálogo chamado Show Me the Fund, né, que é tipo assim, me mostre o fundo, em inglês, que é um catálogo que eles fazem com alguns volumes de fundos diversos no mundo inteiro, onde profissionais podem se aplicar. Muitos desses fundos, você não precisa estar atado a um produtor ou uma empresa produtora. Você pode se aplicar enquanto roteirista, realizadora. Muitos desses fundos são para realizadores e realizadoras estreantes. Então, existe uma gama... Eu estou falando só porque esse documento é um documento muito legal de servir como guia. Ele é bem fácil de ler, inclusive, para te dar uma introdução do que existe nesse mundo que está aí fora. A minha dica é buscar o mundo que está aí fora. E pelo mundo que está aí fora, eu não falo só do internacional, mas do que está fora da sua casa. Porque, muitas vezes, pessoas até relativamente próximas demonstram uma certa frustração por não ganhou, né? O meu filme, não consegui, ou não estou conseguindo viver de cinema, alguma coisa do tipo. E aí, quando as perguntas que eu vou fazer é tipo assim... Eu tenho um colega roteirista, eu falo assim, mas nunca eu vou conseguir fazer meu primeiro longa e tal. Aí eu viro assim, você está sabendo que esse edital está aberto? Você está sabendo que existe essa possibilidade? Você tentou isso aqui? Você tentou aquilo ali? E a resposta é quase sempre não. Aí, às vezes, tem que dar essa coisa assim, cara, não é na porta da sua... Ninguém chega na porta da sua casa e fala assim, querido gênio, vem aqui, tome-lhe esse dinheiro, sabe? Como um exemplo atual da produtora, eu estou aqui agora, neste minuto, a gente está rodando a 3ª semana de uma série que a gente está fazendo para o Canal Brasil. Cada uma das semanas até agora foi dirigida por um dos meninos. O Gabriel a primeira, o Maurílio a segunda e agora está o André. Volta o Maurílio e depois volta o Gabriel. São 5 semanas. Agora que o André está dirigindo, o Gabriel, que é o criador da série, vai para o set por umas 5 horas, volta para casa e fica escrevendo a continuação dessa série que a gente tem que mandar na terça-feira, dia 15, para o edital de produção de TV VOD para tentar conseguir ganhar o dinheiro para pagar a continuação dessa série. Ele está escrevendo agora.
O canal autorizou a gente mandar a continuação sem ler. Isso eu acho que eu não podia falar. Hipoteticamente. Mas ele está lá, virando noite para isso. O Maurílio, que estava dirigindo o episódio até sexta-feira, está em finalização de um longa. O André, que está dirigindo essa semana, está finalizando outro longa. No dia 5 de maio, é o deadline do edital da TV Brasil, que tem linhas para documentários, por exemplo. A gente vai mandar um projeto do Maurílio, que tem que escrever até o dia 5. A engrenagem tem que rodar. Então, o meu ponto é, você está no início, a gente também já esteve no início. Só que nós fazemos parte de uma mesma cadeia, do mesmo meio. É muito importante que você se assuma como parte dessa cadeia. Ou seja, busque saber o que está acontecendo, busque entender que, por exemplo, as políticas públicas e as brigas públicas nas quais estamos engajados, e pessoas que eu conheço que estão aqui, que sei que estão engajadas, você também precisa estar engajada. Porque esse é mais ou menos o nosso presente, mas esse é o seu futuro. Então é muito importante que você se assuma como parte ativa desse meio. Não sabe? Pesquisa. Eu falei, a curadora, que eu achei que era curador, eu descobri na internet. Ninguém me deu o contato. Às vezes acontece isso, né? Alguém vira e fala assim, você sabe de tal coisa? Eu não sou grosseiro, mas às vezes me dá vontade de falar assim, você leu no edital? O edital é público, o link é público, está lá, sim, é só acessar. Às vezes é Google, edital... Eu falei do edital TV Brasil, você não sabe qual é o link, eu imagino. Mas joga hoje, edital TV Brasil, 5 de maio, vai aparecer. Então é isso, eu acho que é muito importante que você se sinta parte de uma cadeia, mesmo que sua história ainda esteja começando, porque às vezes sua oportunidade pode estar com... Sabe, às vezes tem um fundo maravilhoso, perfeito para o seu projeto, que você simplesmente não sabe que ele está existindo. Então, busque, tenta fazer a engrenagem rodar. Show Me the Fund, só para lembrar, Show Me the Fund, Projeto Paradiso. Sigam o site do Projeto Paradiso, é excelente, está com várias bolsas. Hoje chegou um e-mail, por exemplo, está cheio de bolsa aberta, Locarno Academy, vai ter resultado Pop-Up Residency, cacetada de coisa que eles fazem. Eles dão dinheiro, basicamente, em todos os eventos grandes, eles dão dinheiro para um novo desenvolvimento. Aí, às vezes, quando eles escolhem um novo projeto, esse novo projeto entra no que eles chamam de Rede Paradiso, e aí essa rede, você começa a ter outras oportunidades por lá, e é muito legal, porque ele se retroalimenta. Então, quando você, por exemplo, é selecionado com um projeto dentro da Rede Paradiso, eles te convidam a devolver conhecimento para o próximo. E, assim, a cadeia vai se sustentando. Bom, primeiro, parabenizar pelos 16 anos de filme de plástico, né? Na verdade, você começou a responder uma pergunta que eu ia fazer, que era sobre a série. Eu queria saber como é que era o contexto da filme de plástico no contexto das narrativas seriadas e a produção de séries, tanto de agora quanto para o futuro. Vocês pensam em entrar mais nesse mercado? A gente adora série. Nós somos... Tem algum termo para cinefilia seriada? Somos, especialmente eu e o Gabriel, assim, nossos dias costumam começar com... Hoje o meu dia começou com... Você viu o último episódio de The Studio? Eu quase me mijei. Foi a mensagem do Gabriel de hoje. Assistam The Studio. Incrível. A gente adora série e a gente acha que tem muita série ruim sendo feita no Brasil por inúmeros motivos, e aí a gente queria se aventurar a fazer série. De novo, a gente gosta de dar cara a tapa. O nosso maior problema até hoje tinha a ver com liberdade. Com como fazer uma série que não vai ter alguém respirando no nosso pescoço e mandando na gente. E esse é um desafio. Então, a gente está buscando os parceiros certos para a gente conseguir esse poder. Dito isso,
a gente tem alguns projetos para fazer como obras seriadas, porque, de novo, é algo que a gente consome, é algo que a gente adora, é algo que a gente quer muito fazer. A gente só precisa dos parceiros certos. É isso. Agora eu estou tendo que escolher minhas palavras, né, porque tem alguém filmando ali. Só uma última pergunta aí, a gente já encaminha para o final, pode ser? Boa noite. Muito obrigada, Tiago. A conversa foi muito inspiradora. Bom, a gente é do coletivo Quitus, ambos, e a gente está com esse projeto, né, Cinema Periférico até o Fim dos Tempos. É um projeto que nasceu de uma conversa com o Lincoln Pericles em um dos nossos podcasts. E a gente, depois disso, ele fazia parte de um projeto que era com artistas em geral, não era focado em cinema. Depois a gente criou outro projeto só com cineastas e recomendando aqui para vocês, tem 10 cineastas muito incríveis, tem o Rosa Caldeira, tem o Daniel Fagundes, tem um monte de cineastas muito incríveis que tem uma carreira aí de um cinema periférico que é muito abrangente, como você falou, que é muito diverso e que me lembra muito sobre o cinema, como você falou, né? Sobre o cinema indígena, que também às vezes termina muitas vezes muito encaixado, muito em uma caixa, o que seria um cinema indígena, pensando que aqui a gente está agora nas mesmas datas que estamos com o ATL, o acampamento Terra Livre, aqui acontecendo quase bem pertinho, né? E da demarcação de terra, né? E tudo isso. Então, aproveitando para recomendar também a Rede Catahirini, é uma rede só de mulheres cineastas indígenas, que é muito interessante para conhecer a diversidade de cinema brasileiro que tem. E acho que é isso, assim, só parabenizar mesmo, eu admiro muito o trabalho de vocês, é uma inspiração, um dos primeiros filmes que eu assisti foi a Temporada, do André, amo, assim, um cinema que eu me vejo reflexada e que acredito que eu, em um dia, farei. Obrigado. Estendo a palavra, assim, falando sobre o cinema indígena e a diversidade do cinema indígena. Em Belo Horizonte acontece um dos festivais mais importantes etnográficos possíveis, que é o Fórum Doc, e nós, enquanto cinéfilos, fomos... a população belo-horizontina foi muito exposta a uma grandíssima variedade de vozes, de talentos, de possibilidades e tal. Então, são expressões que eu admiro muito, que eu me sinto conectado. Eu tive o privilégio de estar envolvido com um projeto feito numa aldeia Craô, um filme de 2018 chamado Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, que eu sou um dos produtores, e que os realizadores fizeram em parceria com o povo Craô, com quem eles realizam um trabalho há algum tempo. Ano passado, ano retrasado, eles lançaram um segundo filme em parceria, que é A Flor do Buriti, e agora eles estão em pré-produção de um próximo filme. Hoje eu vou sair daqui e vou ver se eu consigo jantar com eles, que eles estão com a Dirley aqui em Brasília e estão indo para Terra Branca, a aldeia Terra Branca, que fica perto de Itacajá, nos próximos dias. Então, assim, eu tenho essa pequena relação, assim, mas é um cinema que eu admiro bastante e a profusão desses talentos me interessa imensamente, assim. Espero em breve ver muitos filmes da rede de vocês, do coletivo de vocês. Foi a última, né? Bem, eu queria agradecer mais uma vez o convite por terem ficado, já são mais de 10 horas. No caso, o que eu sempre falo no final das conversas é que eu me coloco à disposição para estender essa conversa de algum jeito. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu puder ajudar, eu sempre tento. Se alguém quiser escrever tanto para o e-mail da produtora quanto para o Instagram da produtora, alguma coisa do tipo, assim, fiquem à vontade, serão bem-vindos. A única coisa que eu peço é uma eventual paciência. Se, por acaso, a resposta não chegar tão rapidamente como, eventualmente, pode ser a urgência de alguém,
mas que eu espero tentar, eventualmente, conseguir responder, principalmente se eu puder ajudar qualquer um de vocês nessa carreira do audiovisual, de algum modo, ou se puder ajudar também a não escolher o audiovisual, que eu acho que também é uma coisa boa para... Eu sempre falo isso com produção, que é essa coisa de... você faz produção porque foi o que sobrou, assim. Toda vez que eu dou oficina de produção, eu falo assim, eu espero que essa oficina sirva para também alguns de vocês não escolherem fazer a produção, caso não seja para vocês. Produtor devia ser por vocação, na minha opinião. Mas, enfim, esse meio que é difícil, que ainda é elitizado, que é muitas vezes cruel, que é uma explosão de egos, que às vezes quando você raciocina, você pensa assim, por que eu estou ainda trabalhando com isso? Mas, no final das contas, ainda vale a pena. E, enfim, quem aqui for colega desse meio, espero recebê-los e ajudar a recebê-los de braços abertos. E estou à disposição. Obrigado mais uma vez.